E aí, como estamos? Tudo na paz? Acho que última segunda-feira eu não consegui gravar um vídeo, enfim, tava com umas funções aí, Posta dos Pais, não consegui tempo hábil para isso. Como eu não sou youtuber, não vivo daqui, enfim, atividade, trabalho, outras coisas. Mas achei importante retomar, como diz o nosso título aí, sexo também frágil, o homem é um sexo também frágil e devemos conversar, dialogar e falar sobre essas coisas. Hoje até um caso inusitado, até o que me fez novamente gravar esse vídeo foi que bati um papo com um vizinho ali, um jovem também, 28 anos, mais jovem do que eu um pouco, 29, mas que vinha passando por um momento assim, uma perda de um ente querido, apesar de já ser um homem maduro, uma separação dos seus pais, questões afetivas, e me relatou ali, bah, tá, tô enfrentando uma depressão, enfim, e me situou como assim, a gente, enquanto homens, não acredita um pouco nessas coisas, e quando a gente passa por isso, a gente consegue ter uma percepção de quão grave é e como afeta a vida da gente, de uma maneira muito particular, muito genuína, me relatou isso aí. E eu dediquei uns minutos ali a conversar com ele, achei importante nós dialogarmos, planei algumas coisas que aconteceram comigo, passei relatos pessoais, não como uma dica assim de como um psiquiatra, um psicólogo, mas como eu tô fazendo aqui, como eu faço nesse canal. E me deu um estalo, pô, eu não fiz os vídeos essa semana. Acho que a fala, depois a gente trocou uma mensagem, eu e esse meu vizinho, aquela fala ali foi importante pra ele mesmo me comunicou e ajudou, porque quando alguém que vive aquilo, que não é um familiar, ou que viveu, melhor dizendo, que não é um familiar, não é um parente, não é um amigo, até não é um profissional, é alguém que viveu realmente. Porque o funcional tem que ter um foco mais neutro, não pode se colocar tanto no lugar, tem que ter um distanciamento. Mas alguém que viveu e relata isso, te dá um start de ver, pois é, não estou sozinho. Se pessoalmente eu conseguir fazer isso com ele e foi positivo, imagina pela internet. Acho que é, hoje o algoritmo ele vai te fomentar. Talvez esse meu vídeo nem chega a quem tem que chegar mesmo. Que o algoritmo ele tá com uma ideia de trazer piada, trazer não sei o que, através de engraçado, coisas que curte, mas quem realmente necessita e vai procurar esse assunto, vai ter aqui através desse canal alguém que tem uma troca contigo, assim. Não, lembrando, reiterando, não, isso aqui não é dica de como fazer, como não fazer, não é um canal de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, mas de alguém que entendeu que o homem também é um sexo frágil, que a gente pode conversar sobre essas coisas de saúde mental, e o foco aqui é falar sobre saúde mental masculina. Atrelando esse exemplo desse vizinho, tu vê que situações que parecem normais, mas somatizaram na vida dele. Uma questão familiar, uma questão de a perda de um luto, mais uma questão de relacionamento, mais outras coisas que vêm se somando e chega a um ponto que tu não consegue, não tem com quem dividir. Felizmente, o que esse rapaz fez e o que eu recomendo que todos façam é que procurou ajuda. E eu falei pra ele, bah, parabéns, tchê. Aqui, como sabe, sou gaúcho, tchê. Tu reconheceste. Isso já é um grandíssimo passo. Tu reconhecer que tu precisa de ajuda. E seja lá qual for, se a sua tua ajuda, se teu auxílio vai ser psiquiatra e psicólogo, se vai ser só terapia, se vai ser terapia mais medicação, se não vai ser medicação, se vai ser um TCC, terapia cognitivo comportamental, seja lá qual for, mas procure ajuda. Procure uma ajuda profissional. Porque na verdade, um papo de um amigo, isso, aquilo, aquele outro, vai te dar um norte, mas não vai ser uma referência do realmente tem que fazer. Não vai ter ciência, não vai ter método. Porque o amigo, às vezes, ele pode ir pelo teu lado, pode falar o que tu quer ouvir. O profissional, ele vai ser neutro. Então procura ajuda profissional. Esse rapaz procurou ajuda profissional e foi um grande avanço. Pra mim, eu elogiei ele, porque muitas vezes a gente vai levando, levando, levando e não reconhece que está doente, que precisa.
A questão de saúde mental hoje, como para nós, principalmente nós homens, como não é algo visível, ou seja, não é um dedo sangrando, não é um machucado, não é uma hipertensão que eu vejo um número ali na tela que eu vou medir no aparelho, não é um problema, uma dor no coração, é algo que tá aqui, ó, onde tu vai perder, principalmente falando da depressão, vontade de fazer as coisas que tu simplesmente fazia, um desânimo, trazendo, por exemplo, sei lá, adquirir um veículo, uma moto para passear, alguma coisa assim, dando um exemplo. E aquilo ali não te motiva mais, não deixou de ser prazeroso, e tu vai. Só que não é algo que literalmente dói. Por dentro, obviamente, a gente sabe, mas não é visível. E muitas vezes é julgado como falta do que fazer, desocupado, tá criando problema, vai curtir a vida, isso, aquilo, aquele outro, vai tá, entendeu? Não é. Querem nos dar diagnósticos ou querem nos dar definições de como proceder. E não é bem por aí. E não é bem por aí. Quem sabe o que passa e realmente vive aquilo sabe como é. Mas até a gente aceitar que realmente está precisando de ajuda, vem uma escadinha que tu tem que subir, ver realmente não tá legal. Não tá legal. Retomando então, eu achei por bem retomar esses vídeos e conversar, porque se a minha conversa em loco ajudou alguém, quanto mais via internet. As mesmas dicas que eu dei para ele, porque eu passei por isso, eu recomendo que vocês façam. Procure ajuda profissional. Além de questões medicamentosas, das quais eu optei não fazer uso, mas se a pessoa quer fazer, que bom. Mas eu falei para ele, somente a medicação, ela não é tudo. Isso tu vê em vários artigos, relatos de profissionais de psiquiatras que dizem que a medicação somada também a mudanças de comportamento, sei lá, um exercício físico, uma leitura, afastar-se de certos problemas, tomar condutas diferentes, elas vão dar um resultado melhor. Vamos trazer para um caso prático. A pessoa está hipertensa e apenas toma um remédio antihipertensivo, ela vai ter uma melhora. No momento que ela para, o organismo vai produzir outras coisas e pode vir novamente a ter picos hipertensivos. Isso eu falo com propriedade, pois eu sou profissional de saúde. Se a pessoa é hipertensa, toma medicação e além disso ela tem mudanças de comportamento como diminuição de sal e um acréscimo ao longo da sua semana de prática de exercício físico, com orientação médica e de um profissional de educação física, óbvio. Se ela então associa medicação com mudanças de comportamento, obviamente a melhora dela vai ser muito melhor. Então, o que eu associei, o que eu sugeri para esse meu vizinho, que além da medicação, eu procurasse também outras válvulas de escape. E é a mesma situação que eu desejo para ti. Procure um auxílio também, além dos remédios, além das medicações, para poder ser um pouco mais rápido a tua melhora. Desejo que tu que está vendo esse vídeo passe e supere por isso, que sirva de um aprendizado para ti, seja lá qual momento, se é uma depressão, se é um burnout, se é uma crise de ansiedade, seja qual for a questão que tu está vivendo, não esqueça, homem é um sexo também frágil. O que tu tá passando não é frescura, não é falta do que tu fazer, não é, são coisas que são pertinentes. Como tu tá num mundo, né, às vezes, que tá cada vez mais tudo a toda hora ao mesmo tempo, as pessoas estão mais propensas a questões de saúde mental, patologias. Se a gente está num ambiente que a gente convive somente com pessoas com vírus, da gripe, por exemplo, tu é propenso a também estar com gripe. Se a gente está num momento todo exacerbado, que é o mundo que a gente vive hoje, que também ocorre de tu ficar enfadado da tua mente. Quem não está passando por isso, que se previna, e prevenção, a gente não deve prevenir apenas doenças físicas, previna-se, aumente a sua imunidade mental, e quem está passando por isso, procure ajuda. É a minha mensagem dessa sexta-feira. Um abração a todos. Não esquece, homem é um sexo também frágil.